Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui na gravação de mais um Moodcast, o podcast da Moodmade. Nele falamos de temas de interesse do empresário e também daquelas pessoas que pretendem empreender. Meu nome é André Cunha e te convido para vir para a Mood nessa jornada. No programa de hoje vamos falar o que faz um colunista social e como ele pode ajudar na divulgação do seu negócio. Como convidado especial estamos aqui com Jorge Afeixe, colunista social do Jornal Metropolitano e funcionário público da Prefeitura há 30 anos. Prefeitura de Sorocaba, há 30 anos. Isso mesmo. Jorge, muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço pela oportunidade. É uma alegria para mim estar aqui, poder conversar um pouquinho com o seu público e tentar, um bate-papo informal, descontraído, tentar passar um pouquinho da minha experiência. Vai passar sim. Você é um baladeiro ou você gosta mesmo da vida noturna? Olha, até para ser colunista social tem que gostar de balada, tem que gostar de festa. Eu sempre gostei, né? Mas o tempo vai passando, a idade vai chegando, né? Vai dando vontade de ficar mais em casa. Mas mesmo assim, por ossos do ofício, eu tenho que ir a todos os lugares, né? Que legal. E quem que é o Jorge Afeixe? Conta um pouco da sua história, da sua trajetória, pra gente saber um pouco melhor sobre o Jorge Afeixe, primeiramente, ele é sorocabano. A minha família descende de libaneses, né? Meu pai sempre trabalhou no comércio e eu nunca quis trabalhar no comércio. Eu vi, assim, com muitas restrições o comércio, porque meu pai trabalhava muito, né? E estava sempre ausente, né? Então, eu falei, não, no comércio. Aí eu quis servir ao público de alguma forma e eu achava legal, de alguma forma, eu tentar seguir essa carreira. Um belo dia eu estava fazendo faculdade, eu fiz faculdade de administração na antiga Facas de Sorocaba e precisava fazer estágio. Veja bem, e eu caí de paraquedas na prefeitura há 30 anos atrás, como estagiário. Eu nunca tinha ido ao Paço, para você ter uma ideia. Então, aquela grandiosidade, né, daquele local me encantou. E a possibilidade de poder servir a população, de poder cuidar um pouquinho ali da coisa pública, né? Quando eu entrei lá na prefeitura, eu trabalhava no setor de contabilidade, não tinha nada a ver com o que eu faço hoje. E aí eu comecei a tomar gosto ali e acabei prestando concurso e estou lá até hoje, lá vou me aposentar. Há 30 anos. Há 30 anos. Que legal. Qual que é a função exatamente? O que faz um colunista social? Olha, o colunista social ele faz cobertura de eventos para, no meu caso, uma mídia impressa. Claro que existem colunistas sociais digitais, de revista, até de rádio, né? Até mesmo de rádio existe o colunismo social nessas diversas vertentes. A minha, que eu gosto, que eu curto, é fazer o colunismo social para mídia impressa. Para o jornal impresso, que está sobrevivendo até hoje. Ainda tem demanda para isso? Tem um público fiel? Muito fiel. Tem um público, claro, que é um pouquinho de mais idade, né? Um público mais formador de opinião, que já tem aquela vivência daquele auge do glamour das colunas sociais da década de 60, 70, 80 e 90, né? Depois, com o advento da internet, das redes sociais, começou, eu não digo a decair, mas foi ficando para um segundo plano, né? E esse público é fiel até hoje. E esse público gosta de sair no jornal impresso. E tô vendo que você tá com alguns jornais impressos aí. Eu estou com alguns jornais. Eu comecei no colunismo em 2012, num jornal que não existe mais, chama Leia Mais. Era um jornal que era distribuído no Campolim, e essa aqui, no Campolim, na zona oeste de Sorocaba. A minha primeira coluna, que eu escrevi para esse jornal. A minha coluna chamava Mais Encontros, né? Era um jornal muito interessante, um jornal mensal. Depois, esse jornal encerrou as atividades, eu fui convidado, com o falecimento da colunista do Diário de Sorocaba, Eliane Leme, a assumir a coluna do Jornal Diário de Sorocaba, onde fiquei por 3 anos e meio, até o encerramento também das atividades do Diário de Sorocaba. E eu trouxe aqui essa página, que é a cobertura do coquetel de 1 ano meu de colunismo no Diário de Sorocaba, onde nós fizemos uma reunião lá, que assim, foram muitas pessoas, muitos digital influencers, empresários, assessores de imprensa foram lá me cumprimentar, para você ver a importância que ainda existe com relação ao colunismo. E agora eu trouxe também a minha última coluna,
Passei para o jornal Metropolitano, onde eu faço a coluna Em Destaque, onde eu pincelo aqui alguns destaques da semana que ocorreram em Sorocaba. Os destaques da semana. Nossa, que show, né? E a gente acha que a mídia, o digital ia substituir 100% e ainda tem, né? Ainda tem, e tem muitas pessoas que procuram, que pedem para a gente divulgar os eventos e que curtem sair, talvez pelo saudosismo, pela oportunidade de você ter de guardar o material, né? De guardar o recorte físico. Tem gente que tem pastas, sabe? Com os recortes que saíram na coluna. É muito legal. Eu gosto disso. E qual que é o impacto disso com as redes sociais hoje? Olha, a gente tem que trabalhar em conjunto com as redes sociais. Eu divulgo todas as minhas colunas nas redes sociais. Se eu não fizer isso, um número menor de pessoas vai tomar conhecimento e ter alcance, porque a tiragem do jornal atual do Metropolitano é 5.000 por dia, 5.000 exemplares por dia. E claro que o alcance das redes sociais é muito maior, né? Então a gente tem que trabalhar em conjunto e eu procuro sempre pedir para o diagramador da minha coluna, que é um excelente diagramador, por sinal, para ele fazer a coluna de uma forma bem leve e atrativa, que se assemelhe mesmo com uma tela de computador, ou uma tela do Facebook, do Instagram, né? Porque eu acho que é só assim que a gente vai conseguir atingir mais pessoas, né? Como que um colunista social, como que a sua função pode auxiliar um empresário, por exemplo, mesmo ou no físico ou no digital ali? Como que a gente consegue fazer essa conexão? Uma pergunta muito importante e relevante, né? Como eu trabalho também na Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Sorocaba, e lá é onde nós fomentamos o empreendedorismo, seja através de geração de renda, através de pequenos negócios. Na minha secretaria tem o Banco do Povo, tem o Espaço Empreendedor, eu cuido da parte de ambulantes e artesãos. Então eu já sou muito ligado nesse tema. É um público que conecta também com o que você faz, que conecta muito. Então eu sou muito ligado, né, há muito tempo já. Então, quando eu entrei para o colunismo, então a minha primeira ideia, eu não vou deixar em nenhum momento de dar apoio aos empreendedores. Que show. Sejam eles pequenos, médios ou grandes. Obrigado, eu agradeço por isso. Eu sempre, assim, que me convidam para uma inauguração de alguma pequena empresa, de um pequeno negócio, de um artesão, a feirinha lá que nós temos na Praça Fernando Prestes, eu estou presente, eu publico, sabe? Porque eu acho que eu devo isso, sabe, para os empreendedores, essa divulgação, né? Porque é assim espontânea da minha parte, né? Porque eu não cobro nada. Do seu trabalho. Uma extensão do meu trabalho. Você falou que não cobra nada. Você é um colunista e não recebe por isso ou recebe? Eu não recebo. Eu sou voluntário. Ah, que legal. Por paixão mesmo. Sempre por paixão. Nas 3 mídias, né? Eu sempre trabalhei voluntariamente, com todo carinho mesmo, né? Para ajudar. Uma outra vertente que eu gosto muito de ajudar são as entidades beneficentes. É o terceiro setor que nós chamamos, né? Em Sorocaba, o voluntariado é muito forte. Né? E existem muitas entidades que fazem trabalhos sérios de ajuda às pessoas. E eu não abro mão também de divulgar os eventos, de divulgar o trabalho que as entidades fazem, porque eu acho muito relevante. E os empreendedores também. Então, sempre que semana passada mesmo eu estava numa feira de educação, sabe? Que aconteceu aqui em Sorocaba, que movimentou 50 expositores, mais de 3.000 pessoas estiveram lá. Nossa, bastante. Eu sempre estou muito conectado também com o pessoal das associações, Associação de Supermercados, Associação Paulista de Supermercados. É uma associação que sempre realiza muitos eventos e eu estou sempre presente. Enfim, Consegue conectar bem o empresário, então. Consigo conectar bem. E sempre que sou convidado, estou presente. Eu sempre procuro apoiar o empreendedorismo. Falando um pouco de coluna social, de mídias, de rede social, a gente ouve falar muito hoje de fake news. Onde está o limite entre a informação verdadeira e um boato ou uma informação falsa? Então, esse é um problema, né? Vamos falar assim de um cenário mais fechado aqui numa região de Sorocaba, por exemplo. Então, quando que é uma fake news? Quando que é só um boato?
Esse é o cuidado que eu, principalmente como colunista, tomo. Porque ser colunista não é só glamour, ir nos eventos, nas festas, tirar fotos. Não. Nós temos que ter responsabilidade com a escrita também, com o que nós escrevemos. Eu reviso meu texto N vezes, eu vou consultar fontes, porque realmente o meu medo maior é publicar uma fake news, é publicar uma notícia falsa, que está muito disseminado, né? Parece que está normal hoje em dia. Então, da minha parte, eu procuro ser muito cuidadoso com isso, revisar meu texto. Nós temos também os revisores lá do jornal, que é o jornalista responsável. Nas 3 mídias tínhamos os redatores, né? Que me auxiliavam com relação ao texto. Justamente. Agora, parece que a disseminação de fake news hoje em dia se tornou uma coisa tão corriqueira que a gente não sabe mais o que é verdade e o que é mentira, né? E o boato? Onde se enquadra nisso aí? Oi? O boato. O boato? Olha, o boato existe é pior de do que a toda fake forma. news? É pior que a fake news, porque, sabe? A fake a gente sabe que vai ser mentira uma hora. Não, porque assim, eu sei de coisas impublicáveis, sabe? Assim, fulano traiu a mulher com não sei quem. O que aconteceu ali fica então, ali. na parte social, isso toma uma dimensão, sabe? Assim, que invade a vida pessoal das pessoas, né? Porque fulano terminou com não sei quem, tá com não sei quem. Olha, aconteceu isso, etc. Então, é uma confusão. Uhum. Se eu fosse publicar tudo que a gente fica sabendo, a coluna seria policial, não social, né? Porque cada barbaridade que acontece que não é pouca coisa. Mas, então, a minha linha não é de divulgar boatos, não é de divulgar coisas pessoais das famílias, das pessoas, é divulgar os eventos, as festas, as inaugurações, né? Os empreendedores, não divulgar boato, não divulgar quem separou de quem casou com quem está junto, quem não está. Nós tínhamos isso num passado não muito distante, uma colunista, que eu não vou citar nomes, né? Todo mundo já vai saber quando eu falar, que ela tinha uma acidez grande com relação a tudo que ela publicava na coluna. Ela sempre dava uma alfinetada em alguém, ela falava que tal pessoa estava mal vestida, ela falava que o evento foi péssimo. E tinha sido excelente, tudo... Então ela era ácida, porque não que a pessoa dela fosse assim, aquilo era um personagem. Ela fazia aquele personagem para vender mais jornal, acho que porque o chefe dela pedia, né? E ela acabou se prejudicando com isso, né? Que mal, né? Acabou levando muitos processos, porque ela colocava fake news, né? Ela colocava notícias sem checar a veracidade, tudo isso, enfim. E acabou ficando meio ruim. Então, eu não sigo essa linha, eu não gosto, eu respeito quem já fez. Em Sorocaba, não só ela, tivemos outras pessoas que fizeram. Isso acontece mesmo. A gente sabe que na comunicação em geral existem os divulgadores mais light, vamos falar assim, os que são mais cautelosos, são mais baseados em tratam ali da verdade. Tem outros que dão uma pitadinha desse amargor aí, né? Mas olha, André, assim, se eu for numa festa e não gostar da festa por algum motivo, ou a comida tá ruim, ou eu fui mal atendido, não me trataram bem, ou a festa mesmo foi uma porcaria, na minha coluna, se eu não puder falar bem, mal também não vou falar. Então não falo nada, né? Porque é uma linha que eu adotei, né? E essa linha vem dando certo nesses 10 anos que eu estou atuando, então eu prefiro manter assim, né? E Jorge, se eu quiser divulgar minha empresa, chamar um colunista, a gente estava comentando aqui nos bastidores, né? Eu falei, aonde que o colunista se comunica com o assessor de imprensa? E a gente já conversou inclusive com um assessor de imprensa aqui num dos programas. Como que funciona a conexão entre assessor de imprensa e colunista? Olha, também é uma pergunta super relevante, porque nós temos uma parceria muito grande com os assessores de imprensa, com os promotores de eventos, assessores de festas, enfim, porque eles são a ponte, né? Entre nós e o cliente deles. No caso, poderia ser os empresários. Os empresários. O colunista, o assessor que a gente trouxe aqui, ele conecta muito empresários. Isso. E eu já tive a oportunidade de ser indicado para ele em outras situações.
Que ele colocou em alguns programas. Aham, Então, isso. É muito, assim, claro que dentro da minha área, que é o colunismo social, então quando eles precisam de alguma divulgação, de uma inauguração, de um evento, uma feira, eles me chamam. Quando não é assim, ligado ao colunismo que eu possa divulgar, aí eles já entram em contato direto com o redator-chefe do jornal, porque daí já é uma pauta do jornal mesmo e não de coluna social. Então existe essa diferenciação, né, Sim. de pautas. Tem pautas que não servem para mim. Uhum. Então eu não publico porque Não é acho seu que não foco. é uma coisa interessante para eu colocar numa coluna social. Uhum. Agora, quando é uma coisa interessante, que eu acho legal, eu coloco sem dúvida. Eu tenho uma parceria muito grande com todos os assessores de Sorocaba. Que legal. Jorge, estamos chegando ao fim aqui. Eu queria te agradecer por estar aqui falando desse tópico aí de colunismo. Eu vejo que você tem um livro. Queria que Isso, você falasse. esse livro é uma referência que nós temos aqui em Sorocaba sobre o colunismo social. É o livro 100 anos de colunismo social em Sorocaba, escrito pela jornalista e ex-colunista também, Ângela Fiorenzo. Nesse livro de um pouco mais de 100 páginas, acho que 200 páginas, um pouco mais de 200 páginas, ela descreve todo as famílias tradicionais de Sorocaba, os eventos, tudo o que aconteceu no colunismo social de 100 anos para cá. Então é um livro muito interessante para quem quiser se aprofundar sobre o assunto. No final do livro tem fotos aqui de personalidades sorocabanas. Enfim, é um livro muito legal para quem quiser se aprofundar sobre esse assunto, e é uma boa bibliografia. E é um livro que eu já li e reli várias vezes, porque realmente vale a pena. É muito interessante. É 100 anos de colunismo, eventos, glamour e saudade. Né? Então vale a pena. Obrigado. E quem quiser te achar nas redes sociais, como faz? Eu tenho o Facebook e o Instagram. É Jorge Afeixe, né? Vocês me acham lá. Que legal. Com certeza. Pessoal, a gente falou de colunismo, a gente falou um pouco de comunicação do empresário, da pessoa para a sociedade. A Mood, há um tempo atrás, participou de uma inovação. A gente fez uma inovação, que é esse canal no YouTube, é a forma que a gente acaba por se divulgar. E estou muito feliz com o resultado que a gente está atingindo, trazendo pessoas como o Jorge aqui. Queria agradecer vocês e até um próximo Moodcast. Valeu!